Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Cristo ressuscitou. Aleluia! Queridos, hoje é sábado, dia 6 de abril de 2024. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Abra o seu coração. É uma palavra de ressurreição para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo Jesus ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem tinha expulsado 7 demônios. Foi ela noticiá-lo aos que estiveram com ele, os quais estavam aflitos e chorosos. Quando souberam que Jesus vivia e que ela o tinha visto, não quiseram acreditar. Mais tarde, ele apareceu sob outra forma a 2 entre eles que iam para o campo. Eles foram anunciá-lo aos demais, mas estes tampouco acreditaram. Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o evangelho de hoje diz que Jesus por primeiro apareceu a Maria Madalena, de quem ele tinha expulsado 7 demônios. E o evangelho termina no versículo 15 com uma sentença, com uma ordem de Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a conexão do início e o fim do evangelho? Jesus havia expulsado de Maria Madalena 7 demônios. E é para ela, para essa mulher, quem ele aparece por primeiro. Maria Madalena é o resumo, é a síntese da vida da igreja. A vida da igreja ao longo da história, desde a encarnação do Verbo até a segunda vinda de Jesus, é resumida na vida de Maria Madalena. A igreja existe para realizar no mundo, no planeta Terra, o que Jesus realizou na vida de Maria Madalena. Por isso Jesus termina o evangelho de hoje com uma ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura? Para aquilo que aconteceu no coração de Maria Madalena aconteça nos corações de diversos, de milhares, de bilhões de homens ao longo da história. Queridos, quem era Maria Madalena? Maria Madalena era uma prostituta de leprosos. Ela se prostituía com leprosos. Ela havia chegado no fundo do poço. E o pecado tinha avançado de forma tão tremenda na alma de Maria Madalena que ela estava possessa não por um demônio, mas estava possessa por 7 demônios. Imagina você o que era o estado de sofrimento da alma de Maria Madalena. Porque ela estava possessa por 7 demônios. Porque o pecado tornou o coração de Maria Madalena um campo, como vou dizer assim, propício para o demônio. Assim como a umidade e o alimento são campos propícios para bactérias. Se você quer ter uma infecção, tenha umidade e alimento. Quando a bactéria encontra alimento e umidade e oxigênio, é claro, elas se proliferam. Assim é um demônio. Quando o demônio vê uma alma em pecado, cada vez mais ele instiga, ele tenta a alma a pecar. E quanto mais a alma peca, mais aquela alma se torna um coração propício, um terreno propício para os demônios. Você sabe que o pecado contra a castidade, o pecado contra o 6º mandamento, o sexo fora do santo matrimônio é um pecado mortal.
Maria Madalena não só vivia em pecado mortal, mas como ela se prostituía. Ou seja, ela fazia do pecado mortal o seu sustento, o seu ganha-pão. Ela fazia do pecado mortal o seu ritmo de vida. Ganhava a vida com o pecado, pecando e levando os outros a pecar. Pecando e levando os outros também a cometerem pecados mortais. E assim se tornou um grande instrumento do demônio. E 7 demônios haviam habitado na alma dessa mulher. Até que ela encontra com Jesus, condenada à morte. Pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés manda que tais mulheres sejam apedrejadas. O que tu dizes? Estava condenada à morte. Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Antes de morrer no corpo, ela já estava morta na alma. Jesus então olha para aqueles homens que acusavam Maria Madalena e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não sei, mas a palavra diz que os mais velhos aos mais jovens começaram a se retirar. Talvez até muitos daqueles que acusavam, que estavam com pedras nas mãos para apedrejá-la, tivessem usado seus serviços, tivessem se prostituído com ela. Todos vão embora. Jesus então olha para Maria Madalena e diz: onde estão os que te acusavam? Não te condenaram? Ela diz: não. E Jesus então diz uma palavra de ressurreição: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A partir daquele momento, a vida de Maria Madalena foi completamente mudada. Completamente mudada. Ela foi ressuscitada. Foi ressuscitada. Deixa Jesus te ressuscitar também, como ressuscitou Maria Madalena. Deixa Jesus ressuscitar o seu coração, transformar a sua alma e a sua vida, como ressuscitou e transformou o coração, a alma e a vida de Maria Madalena. E essa missão é para a igreja no mundo inteiro. Ao longo dos séculos, a igreja é chamada a resplandecer a luz do ressuscitado no mundo, e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquilo que Jesus operou na vida de Maria Madalena, a ressurreição que Jesus operou na vida de Maria Madalena, a igreja é chamada a operar no mundo. E tem operado. Grandes pecadores se tornaram grandes santos, como Santo Agostinho de Hipona, por exemplo, como São Francisco de Assis, e tantos outros homens que estavam mergulhados em estado de pecado mortal, se converteram e se tornaram grandes santos. Essa história é para você também. Os dois sentidos. O primeiro sentido de Maria Madalena, ou seja, Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer resplandecer a vida, a luz dele sobre a sua vida. Jesus quer transformar a sua morte em vida, quer te ressuscitar, como naquele dia, Maria Madalena, que já estava morta. Sim, porque estava condenada à morte por conta do adultério. Jesus, ao salvá-la da morte, literalmente a ressuscita. Ainda que ela não tivesse sido morta pelas pedradas, ela estava morta pelo pecado mortal. E ao se encontrar com Jesus, ela foi perdoada dos seus pecados. Também não te condeno, vai, não peques mais. Ali Jesus ressuscita a alma de Maria Madalena, expulsa, com essa palavra, Jesus expulsa, exorciza com a sua autoridade divina os 7 demônios da alma de Maria Madalena. E de uma grande pecadora, ela se torna uma grande santa, pura. A alma dela, que estava mergulhada no pecado da luxúria, se torna uma alma virginal. Ainda que eu não fosse mais virgem no corpo, mas era agora virginal. E se torna uma grande santa, Santa Maria Madalena. Jesus opera uma grande ressurreição. É por isso que o ressuscitado por primeiro aparece para ela, para mostrar que agora a missão da igreja é operar no mundo o que ele operou na alma de Maria Madalena. E aí está a segunda parte da sua missão. A primeira parte é deixar que Jesus te ressuscite como ressuscitou Maria Madalena. A segunda parte é que, tendo sido ressuscitado pelo Senhor, tendo aceitado o convite de Jesus para ser o discípulo dele, você é chamado a ser testemunha da ressurreição, a pregar a palavra de salvação de Jesus para o mundo inteiro,
para ressuscitar muitas almas. Ah, mas eu não sei pregar. Eu não sou pregador. São Francisco de Assis dizia assim: pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Pensa nisso. Pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, a sua vida precisa ser uma pregação. Santa Teresa de Calcutá dizia assim: muitas vezes a nossa vida é a única Bíblia que as pessoas vão ler. Portanto, sendo iluminado pela luz do ressuscitado, ilumina também. Que você é a luz do mundo. Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.